Então, vamos às perguntas, né? É um conhecido fator de risco de parada cardíaca intraoperatória. 1. Paciente com estado físico asa 3, paciente com via aérea difícil reconhecida, transfusão sanguínea e cirurgia de revascularização do miocárdio. Então, aí nós estamos com o 4, né? Cirurgia de revascularização do miocárdio, né? É para dar resposta? Não, né? No final. Então, tá bom. Então, vamos passar para o próximo. Os pacientes de IDH baixo, nos países, desculpe, de IDH baixo, vêm apresentando uma forte queda na incidência de parada cardiorrespiratória no intraoperatório. A assertiva é verdadeira ou falsa? Verdadeira, né? Terceira, vamos lá? Então, das condições abaixo, assinale aquela que associa-se a maior mortalidade após uma parada cardíaca intraoperatória. Sepse abdominal, trauma e hipovolemia, erro de administração de um fármaco ou transplante de fígado. Então, agora vamos passar para a quarta. Então, vamos lá. As manobras do ACLS são mais importantes no prognóstico neurológico dos pacientes após uma parada cardíaca intraoperatória do que o ABLS. A assertiva é verdadeira ou falsa? Beleza. Então, agora vamos à aula, né? Então, boa tarde a todos. Vamos falar hoje, a doutora Deise, quando me ligou, perguntou se eu poderia, né, responder a pergunta, porque o melhor local para atender a uma parada cardiorrespiratória é o centro cirúrgico, né? Bom, não sei, mas vamos procurar na literatura se é o melhor local para que isso seja realizado. Evidentemente, numa olhada inicial, né, evidentemente é o local onde nós temos já a via aérea controlada, já com acesso venoso estabelecido, os hospitais têm o desfibrilador nas salas cirúrgicas. Em princípio, parece que seria, né, um local mais adequado para atender essa parada cardiorrespiratória. Mas nós precisamos ir na literatura e ver se essa nossa intuição está comprovada pelos trabalhos que vem apresentando no Medline ou qualquer outro banco de dados com relação a isso, né? Então, foi isso que a gente acabou buscando para poder responder isso aí, né? Declaração de interesse, conflito de interesse, não tenho nenhuma, tá bom? Portanto, posso falar mal de quem eu quiser aqui, que não vou ser cobrado posteriormente, né? E aí a gente começa, né, que a parada cardíaca ela é um evento, né, raro no centro cirúrgico, mas importante na sala cirúrgica e na unidade de recuperação pós-anestésica. Porque esses pacientes nessa situação estão intensamente monitorizados e, portanto, têm capacidade de ter um prognóstico, teoricamente, mais adequado com relação aos outros, né? Isso é
foi tão importante que foi alvo de uma publicação do Anesthesiology de um fascículo inteiro, o ano passado, em abril de 2014. E nesse fascículo ela foi exaustivamente estudada com relação a esse problema para os anestesiologistas. Mas voltando um pouquinho no tempo, né, e eu sou um cara que frequenta os sebos de São Paulo, então minha garagem é cheia de livro antigo, e folheando um desses livros antigos eu encontrei essa publicação da Tribuna Médica, tá, na qual o colega recomenda algumas coisas que, por incrível que pareça, nós estamos falando de 1959, quando ainda nem os trabalhos tinham sido publicados do BLS, né, do Gordon, do Calvert-Hoven, etc. Então, o indivíduo coloca aqui que não esperaram o eletrocardiograma, nem a cardioscopia para fazer o diagnóstico. Ou seja, numa época, e imediatamente ausência de pulso numa grande artéria, fazendo o diagnóstico dessa parada, e não dar nenhum medicamento enquanto a causa e a forma de parada cardíaca não estejam sendo determinadas. Não perder tempo esperando que o coração recomece a bater. E simplesmente, na época, abrir o tórax, né, em 3 minutos para fazer massagem cardíaca interna, que era a conduta cirúrgica da época da massagem cardíaca. Evidentemente, nós estamos falando de 1959, antecedendo os primeiros trabalhos de reanimação, né, que nós estamos vendo aqui, dos 3 grandes mestres do BLS, evidentemente, que é o Judt, que é o Knickbock, e o Calvert-Hoven, que, na verdade, ele era engenheiro, aí realizando. E, à esquerda, o Peter Safar, fazendo o primeiro controle da ventilação, mostrando que a ventilação boca a boca era possível de ser feita, portanto, a reanimação poderia sair extramuros dos hospitais, aumentando a possibilidade de reanimação desses pacientes. E aí a gente agora vai passear um pouquinho, né, do que tem na literatura. Então, o primeiro trabalho aqui, né, mostrando os resultados dessa reanimação fora de um centro cirúrgico, né, da parada cardíaca fora do centro cirúrgico, publicado em 2007, né, no Resuscitation. O que nós estamos vendo de importante nesse trabalho, né? Destacando aqui, primeiramente, nós estamos observando que a alta hospitalar, certo? O que é importante, que tem impacto realmente na nossa alta hospitalar, inclusive para pacientes que têm parada fora do centro cirúrgico. É alguém, certo, que presenciou a parada cardíaca, mas que tenha conhecimento em reanimação. Portanto, a presença de uma testemunha somente no ato da parada cardíaca extra-hospitalar não necessariamente impacta e melhora desse prognóstico. O paciente tem que, a testemunha tem que estar ciente da necessidade de uma manobra de reanimação precoce. E, principalmente, certo, se é um ritmo chocável ou não, ou seja, um desfibrilador presente e rápido na situação. Essa talvez seja a única manobra do ACLS que agora já foi transportada para o BLS através do DEA, que realmente tem impacto na sobrevida desses pacientes. Nós não estamos vendo aqui, certo, um impacto de ser uma presença de um testemunha que não seja treinado, não teve nenhum impacto com relação a isso, da sobrevida desses pacientes. Bom, continuando ainda, né, agora nós falamos qual é a sobrevida desses pacientes. Como que nós podemos falar da sobrevida? 36% dos pacientes que sofrem morte súbita é intra-hospitalar, 64% extra-hospitalar. Mas, uma pergunta, quantos deles sobrevivem? Certo? 18%, certo? Na intra-hospitalar e 2 a 9% na extra-hospitalar, já denotando aí uma certa diferença de sobrevida, pelo menos nesse autor que está aí representado. Mas o que é mais importante, que eu gostaria de destacar aos senhores, não é a sobrevida, mas é a qualidade de vida desses pacientes. Somente 3 a 7% desses pacientes que tiveram seu coração retornado aos seus batimentos, tiveram uma função, uma recuperação funcional aceitável depois dessa reanimação. Isso é muito preocupante porque nós estamos caminhando, mundialmente, nós veremos isso mais à frente, para uma diminuição
da mortalidade desses pacientes ao longo do tempo, ao longo da evolução da medicina. Entretanto, nós não estamos progredindo na preservação cerebral. Possivelmente, nós estamos produzindo um grande número de pacientes que ficam dependentes de seus familiares, que não têm capacidade de reassumir sua vida no meio social. Isso, sem dúvida, é um fator muito, muito preocupante. Bom, aí nós temos nesse outro diapositivo, né, que cerca de 24,9% dos pacientes acabaram reassumindo o batimento cardíaco, sendo que alta hospitalar vivo, e aí não tem referência quanto à qualidade de vida, de 11% somente, com uma performance cerebral, agora no caso, também considerada aceitável, em torno de 8,4%, corroborando o estudo anterior. Tá? Mas quais seriam os preditores de sobrevida para esses pacientes fora de um ambiente hospitalar, né, que a gente poderia elencar? Então, nós estamos aqui que os esforços para melhorar a sobrevivência devem se concentrar na atuação imediata, ou seja, um diagnóstico precoce e um BLS, uma massagem cardíaca efetiva, certo? Porque todas as manobras posteriores de preservação cerebral, hipotermia, deve sair novamente do algoritmo, agora com a reunião de 2015, certo? Não se mostraram efetivas, barbitúricos, hibernação, etc., uma vez a lesão cerebral ocorrida, poucas coisas nós podemos fazer. Então, o que nós podemos fazer? Um coração, a prevenção é o principal, mas já que isso não foi obtido, uma vez ocorrida a prevenção, um diagnóstico precoce, uma massagem cardíaca precoce e, consequentemente, uma desfibrilação precoce, que isso impacta realmente no prognóstico cerebral desses pacientes. E aí nós podemos produzir índices melhores que os anteriores apresentados, do que 8% só tem uma performance cerebral importante. Bom, com relação agora à anestesia, certo? Vamos falar agora na nossa especialidade, saindo um pouco extramuro, voltando para dentro do nosso hospital. Poucos são os trabalhos específicos, e muitos deles confundem parada cardíaca intraoperatória com causas cardíacas e com causas anestésicas. Desculpe, com causas cirúrgicas que com causas anestésicas. Causas cirúrgicas, evidentemente, imprime um paciente já doente, imprime um paciente já numa condição que é desfavorável à sua evolução. Diferente das causas anestésicas, onde nós teríamos pacientes, muitas vezes, que não têm essas condições. Portanto, com prognóstico, tanto de batimento cardíaco, mas também de recuperação neurológica, muito mais favorável, né? E esse autor, o Bainbridge, né, ele tem demonstrado agora, uma das perguntas, né, já vou dando, que a mortalidade ao longo do tempo, são vários trabalhos que ele elencou desde 1946 sobre parada cardíaca, e o tamanho do círculo é o tamanho da amostra estudada, que a mortalidade da parada cardíaca vem diminuindo ao longo do tempo. Certamente vem, e graças a Deus que o vem, certo? Mas o que ele percebe também aqui é o peso do trabalho, né, dentro desse estudo, mostrando também esse declínio, mas o que ele percebeu foi que, infelizmente, nos países com IDH baixo, né, que aí estão em cor mais clara, esse declínio da mortalidade não vem sendo observado, certo? Possivelmente por uma inadequação do treinamento médico no reconhecimento, certo? E nas manobras de reanimação desses países, certo? E não só também a isso, mas também provavelmente uma falta de monitorização mais invasiva. É o que ele conseguiu demonstrar nesse estudo. Mas, ainda continuando no mesmo estudo, o que ele observou, que eram os pacientes ASA 4 e ASA 5, que eram um grande preditor de risco de parada intraoperatória. Isso não quer dizer de causa anestésica. Evidente, as condições clínicas prévias do meu paciente é um fator de risco para a ocorrência da parada cardíaca intraoperatória. Mas agora, então, vamos dar um outro olhar, certo, para este problema. Tá, ok? Mortalidade após parada cardíaca intraoperatória em 30 dias. Causas cirúrgicas e anestésicas, infelizmente, ainda é elevada. 60% a 80% dos nossos pacientes acabam morrendo na sala cirúrgica mesmo. Uma mortalidade alta, ou pelo menos no período perioperatório. Isso não é apenas um estudo, certo? Vários estudos aí elencados
apontam para uma alta mortalidade nesse grupo de pacientes, né? Por que isso? Né? Porque, novamente, nós podemos dividir em causas cirúrgicas e causas anestésicas. As causas cirúrgicas, evidentemente, uma condição prévia leva esses pacientes a um pior prognóstico. Aí nós temos, então, né, essa limitação de um estudo observacional. Entretanto, aí nós estamos vendo que a incidência varia de 7,22 cirurgias para cada 10 mil atos cirúrgicos, a incidência de parada cardíaca. Entretanto, a morte deste grupo, com parada cardíaca intraoperatória, vai de 44% até 62% em 30 dias, como foi visto. E os fatores relacionados, estado físico ASA 3, transfusão maciça, isso não é transfusão sanguínea, transfusão maciça, cirurgia emergencial e dependência funcional. Posteriormente, o Pierce, né, agora no estudo de maior tamanho, de 2012, ele indicou exatamente aquilo que nós já vimos no trabalho anterior. Nós estamos vendo aqui a mortalidade de parada cardíaca intraoperatória nos vários países europeus, nos quais os grandes campeões, infelizmente, são a Latívia e a Polônia, no qual nós estamos vendo aqui a maior índice de mortalidade nesses grupos, sendo o Reino Unido a referência, e o de menor mortalidade, a Finlândia, né? Também nos levando a acreditar que o treinamento, que a monitorização está relacionada, aos recursos financeiros da saúde, estão relacionados com a evolução desses pacientes pós-parada cardíaca intraoperatória, né? Bom, de 2000, praticamente 200 mil pacientes estudados, né, desse outro estudo aqui, que é do Ellis, também é um estudo muito grande, 14 tiveram parada cardíaca intraoperatória atribuídas diretamente à anestesia. Portanto, a anestesia, ela realmente não é um fator muito importante de parada. Certo? A anestesia como causa de parada é 0,6 para cada 10 mil atos anestésicos. Aí, no caso, isso são as atribuídas diretamente à anestesia. E 1,1 para cada 10 mil atos anestésicos, quando são as relacionadas com a anestesia. Normalmente, eu utilizo esse índice, né, quando vou fazer o meu pré-anestésico, o paciente diz, doutor, eu não tenho medo da cirurgia, eu tenho medo da anestesia. Falo, olha, a incidência de você ter um problema grave, uma parada cardíaca intraoperatória é muito raro, é 1 para cada 10 mil anestesia. O atropelamento na cidade de São Paulo é 32 habitantes para cada 10 mil habitantes. Portanto, você tem 32 vezes chances mais de ser atropelado do que ter um problema no intraoperatório. Mas continuando, então, né, quais são as causas principais com relação agora às paradas? É o trauma, principalmente a hipovolemia, com uma mortalidade de 100%. Tá? Nós estamos aqui, complicações associadas à cirurgia cardíaca, é evidente, né, que também é uma causa importante. Mas o que eu queria extrair desse slide? Que a mortalidade varia muito entre as várias condições. Por exemplo, a mortalidade pelo trauma é alto, mas a mortalidade numa doença terminal associada com o transplante de fígado não é tão alta assim. É cerca de 60% quando comparado com o anterior. Portanto, as causas cirúrgicas são várias e de mortalidade extremamente variada. Ok? Bom, uma morte precoce para cada 10 mil atos anestésicos, 100 mil atos anestésicos. Esse é um outro dado que nós devemos levar em consideração. Uma frequência mais realista de todos esses trabalhos, né, levam a acreditar que é por volta de 4,3% até 0,5% de causas anestésicas as paradas intraoperatórias que nós temos. Mortalidade, 60%. Alta, como nós já dissemos anteriormente. Tá? Nada diferente do que nós tínhamos anteriormente explicado para vocês. Mas Kawajima, esse estudo japonês, mostrou uma coisa interessante. O que ele levou em consideração, né, aqui nós estamos vendo, que o índice de parada cardíaca de manejo anestésico de 12% é muito grande. Certo? Nesse estudo que ele levantou, e é um estudo enorme, causa um pouco nossa apreensão, porque leva a acreditar que os trabalhos anteriores poderiam existir desvios de observacional, do estudo observacional realizado. E das causas, né, que ele elencou, aqui no caso, o fator humano relacionado com a anestesia,
foi o mais importante de todos. O fator humano, com os mais variados erros, quando você olha diretamente nas causas anestésicas, é um fator importante, né? Hoje em dia, eu, infelizmente, presencio nos hospitais que frequento os residentes com WhatsApp, né, no intraoperatório, né? Aqueles que gostam de usar o WhatsApp na sala cirúrgica, eu sugiro, certo, que vão no Netflix e assistam um documentário do NetGeo que chama-se Ilusões da Mente, certo? E vocês perceberão o quanto nós nos enganamos quando nós nos desviamos do foco da nossa atenção. Portanto, aqueles que gostam de usar muito o Zap no intraoperatório, assistam este documentário e vocês verão o fator humano como sendo um problema grave nos erros intraoperatórios. E aí, evidentemente, né, levando, infelizmente, certo, a sua evolução nos casos não elencados da cirurgia como um todo, tá? A recuperação em 35% somente dos casos, certo? Conduzindo à morte na sala operatória de 35% dos casos também, e 6% outros casos, e a recuperação aí elencada. Isso para todos os pacientes cirúrgicos. Com relação às causas especificamente anestésicas, felizmente, a evolução é mais satisfatória. 78% dos pacientes têm uma evolução mais aceitável da nossa parada. Até porque nós conseguimos sentir que algo está acontecendo errado. E nós vimos aqui no caso anterior, uma bradicardia intensa que foi manejada de forma adequada e o paciente não chegou ao evento de parada cardíaca. Possivelmente, então, esse 78% está relacionado com esse diagnóstico precoce e a prevenção, que é a parte mais importante de tudo, né? A idade, né, também é um outro fator que devemos considerar. As crianças e os pacientes idosos são mais suscetíveis, evidentemente, à parada cardíaca intraoperatória, como é esse estudo do Brás, publicado na RBA. Tempo. Quanto tempo nós podemos, como que eu posso dizer, chegar com o desfibrilador na sala cirúrgica, né? Aí, então, nesse estudo também, ele analisou, já que o tempo de desfibrilação é um fator de prognóstico importante, cerebral e de recuperação, ele observou que aqueles pacientes que, com menos de 2 minutos no intraoperatório, recebiam a desfibrilação, tinha uma evolução mais favorável. Ou seja, não é nada diferente do que numa parada cardíaca extra-hospitalar. Portanto, a presença de um desfibrilador próximo, ou no centro cirúrgico, ou na sala, também é importante para que nós tenhamos um impacto, né, no prognóstico desses pacientes. Aqui é a mesma coisa, mostrando exatamente que a desfibrilação precoce leva ao melhor prognóstico desses pacientes, como nós estamos vendo nesse gráfico aqui representado. Bom, aí, nesse outro estudo também dos preditores, não tem muito diferente do anterior, certo? Mostrando que o trauma, hemorragia, para parada cardíaca intraoperatória é importante de causas não relacionadas à anestesia, certo? Mostrando, por outro lado, uma sobrevida relativamente neurológica boa naqueles que tiveram a causa da parada cardíaca de origem anestésica e não cirúrgica. Portanto, talvez aqueles 70% e 80% de mortalidade que eu tenha mostrado no começo, aquilo lá está confuso com as duas causas intraoperatórias. De origem cardíaca, condições básicas do paciente, junto com as causas anestésicas. Essas aqui são de melhor prognóstico. Essas aqui podem ser tratadas com uma evolução melhor do que as outras, evidente, porque o determinante principal é a causa de base do paciente que levou ao centro cirúrgico e as suas condições. E não todos vão ter 80% de mortalidade. Mas uma outra coisa importante é a prevenção. Já citei ela rapidamente sobre prestar atenção nos monitores, mas também uma outra coisa importante é a necessidade de um checklist, né? Esse trabalho aqui avaliando a prevenção dos eventos não desejados no intraoperatório, evidentemente, antes de morte, antes e após o mecanismo de checklist. E nós estamos vendo aqui uma diferença importante
E a presença de um checklist na sala cirúrgica, fazendo time-out, sign-in, checando tudo, é fundamental para a prevenção desses eventos intraoperatórios, evitando necessariamente que toda aquela teoria do erro seja acometida e o paciente venha a sofrer uma parada cardiorrespiratória no intraoperatório. Portanto, criar ambientes seguros, uma educação institucional, onde os anestesiologistas saibam massagear com efetividade, saibam diagnosticar precocemente, saibam utilizar o desfibrilador precocemente, porque isto tem impacto. Reconhecer os erros humanos, reconhecer que nós não podemos desviar a atenção do nosso paciente e que nós não podemos nos distrair no intraoperatório, para evitar o erro humano, que é uma coisa, infelizmente, a nossa mente nos engana, e engana frequentemente. Implementar pesquisas, evidentemente, né, e o treinamento em situações de crise. Para terminar, indo para o final da nossa conversa, então aqui nós temos, a PCR anestesia é diferente? Certamente o é, mas várias coisas têm que serem consideradas então, né? O treinamento da equipe, a monitorização efetiva desses pacientes, que já estão monitorizados, isso pode diminuir o nosso tempo de resposta, portanto, o nosso diagnóstico, portanto, melhorando o nosso prognóstico. Suporte pós-PCR, apesar de que a literatura é controversa com relação a este suporte, hipotermia e outros métodos de preservação cerebral, evidentemente, no centro cirúrgico, isto pode ser feito de forma mais eficaz, né? Estado físico do paciente também tem influência no desfecho, a causa da parada e a prevenção aqui, diminuindo essa resposta. Assim, o que eu devo fazer no meu hospital? Descobrir qual é o elo mais fraco da minha corrente. É a comunicação precoce? É pessoal não treinado? Não tem o desfibrilador, certo? Ou seja, os 3 primeiros elos, eles são os mais importantes no diagnóstico e no tratamento desses pacientes, que vai ter um impacto, como eu disse, na sua sobrevida. Se a comunicação é ruim, melhorá-la. Se eu não sou treinado em massagem, treinar. E se eu não tenho desfibrilador, obtê-lo. Porque aí sim eu vou conseguir fazer um reconhecimento imediato da parada, certo? No serviço chamar o serviço de emergência, ou isso aqui no centro cirúrgico seria então os colegas, ou mesmo o serviço de código azul para te ajudar. RCP precoce com ênfase na qualidade, ou seja, o treinamento, desfibrilação rápida, suporte avançado de vida eficaz. E aqui, infelizmente, as evidências não têm sido boas para a adrenalina. Possivelmente, daqui a alguns anos, ela deve sair, porque ela não tem um impacto em sobrevida dos pacientes, não tem impacto, já saiu há muito tempo o bicarbonato, e as drogas antiarrítmicas também estão caindo em desuso. Portanto, das manobras do antigo ACLS, pouca coisa restou de realmente eficaz, que é a desfibrilação. E, como eu disse, já foi transposta para o BLS. E cuidados pós-reanimação também, as evidências não são muito favoráveis. Assim, né, tentando responder a pergunta da doutora Deise, por que melhor local para atender a PCR é o centro cirúrgico? Depende. Existem fatores favoráveis e fatores desfavoráveis. Os favoráveis, não estão aí, o diagnóstico precoce é possível, o tempo de resposta rápido é possível, pessoal treinado é possível, a CLS precoce interrogado, mas os desfavoráveis que impactam naqueles 60% de óbito são as causas de PCR. As causas anestésicas, realmente, a mortalidade é menor. As causas de origem cardíaca e condições prévias do paciente, infelizmente, isso não é possível. Era isso que eu tinha para tentar responder a pergunta da Deise. Ainda tem 4 minutos. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado. Passa as perguntinhas novamente para ver se mudou alguma coisa. Quer fazer algum comentário? Espera eles votarem. Não, espera eles votarem, né? Vamos, então, votar novamente?
Então, fiquei triste. Tá bom, vamos lá, né? Então, é conhecido o risco de parada cardíaca intraoperatória. Então, vamos lá. O paciente com via aérea difícil reconhecida? Não, evidentemente não, porque via aérea reconhecida é intubação acordada, né? O algoritmo do ASA não tem dúvida quanto a isso, né? Transfusão sanguínea? Também não, porque a transfusão sanguínea é maciça, aquele paciente que sangrou muito. Então, cirurgia de revascularização do miocárdio, né, a parada cardíaca da Revasc é secundária, né, algumas vezes ela ocorre, entretanto, mas ela não é um fator de risco importante nos centros que foram estudados. Então, a A1 é a mais adequada na situação em si. Se bem que eu deixo claro que a 4, né, que é a revascularização do miocárdio, não tem sido um fator de risco bem documentado. Parada intraoperatória. Eu queria só acrescentar uma coisa que, só para confundir um pouco mais, é claro que quanto mais grave o paciente, pior é e é maior o risco, mas quando a gente levanta os dados de parada cardíaca em raquianestesia, o que se observou foi que o grupo de risco era o paciente asa 1, asa 2. Então, cuidado do que a gente está falando. Hack, hein? Em raquianestesia especificamente. Então, é claro que provavelmente a gente dificilmente vai fazer uma raquianestesia no paciente asa 3 ou asa 4, mas, de qualquer forma, fica aí a lembrança. Próxima pergunta. Podemos votar. Só que é caro, né? Exatamente, né? Então, os países de IH baixo vêm apresentando uma forte queda? Não, infelizmente não vem, né? Talvez o Brasil esteja enquadrado dentro desses IDH. Então, não vem apresentando uma incidência realmente 2 é a correta. Uma coisa interessante em relação, porque praticamente eu acho que o único estudo que a gente tem de epidemiologia de parada cardíaca foi o do Braz. E quando a gente olha aquele número, é impressionante, né? Porque o número dele, e eu achei até que fosse um erro quando eu li a primeira vez, é 10 vezes maior do que a estatística mundial. Então, assim, com certeza, se a gente for usar os dados do Brasil, eu acredito que não deva ter mudado grande coisa, que eles parece que já estão fazendo uma nova análise, né? E eles devem publicar em breve. Eu tenho certeza que os números vão parecer, eu acredito que talvez um pouquinho melhores, mas a gente continua com um índice comparável aos países menos desenvolvidos que o Brasil. Então, realmente é um problema de saúde pública, a parada cardíaca não entra para a gente tem que se preocupar. Próxima questão. Podemos votar. O Davi foi mal nessa questão. É porque ele é professor, né? Então ele gosta de pegar os alunos assim para deixar bem difícil, né? Vamos lá. Tô feliz. Bom. Quer fazer um comentário da parada cardíaca, né? Associação do... Evidentemente, né, a associação da mortalidade é as condições básicas, como já foi extensivamente falada na aula anterior. Então, trauma e hipovolemia, a mortalidade é quase 100%, né? Haja vista que quem faz resgate, né, quando chega na parada, o paciente está no trauma, chega parado, nem se reanima, né? Alguns, não estou falando todos, né? Porque, evidentemente, a mortalidade é sempre 100%, infelizmente, no paciente que está com trauma, está hipovolêmico e parou. Isso é um dado importantíssimo que a gente tenha, porque é sempre muito ruim você, para quem trabalha no hospital de trauma, ainda mais no Rio de Janeiro, com essa epidemia de faca voando nas costas das pessoas. Então, a mortalidade é 100%. O paciente parou no trauma, principalmente traumas de veículo, ou politraumatismo, isso é trauma grave, tá? É 100%. Então, não é
nenhum ato inglório você não gastar todos os recursos, todas as bolsas de sangue naquele paciente que se sabe estatisticamente que a chance de sobrevida é muito, muito pequena. Então, assim, é um dado que eu acho que é muito importante ter sido colocado aqui, que esses pacientes politraumatizados, quando param, dificilmente sairão com sucesso da reanimação. Próxima questão, por favor. Podemos votar. Estou muito feliz. Essa situação do prognóstico neurológico, né, e o que é o mais importante que o Davi frisou e que a gente frisa em todos os cursos de reanimação é realmente realizar o suporte básico de vida bem feito. E o maior problema é que a gente acha que faz bem feito. E quando a gente consegue monitorizar em tempo real o que a gente está efetivamente fazendo, a gente acaba vendo que a maior parte das vezes a gente faz mal. E principalmente que o nosso rendimento, a nossa efetividade nas compressões torácicas vai diminuindo ao passar do tempo de uma parada, né? Então, todos vocês já devem ter passado por essa situação, e vocês sabem que uma parada cardíaca a gente fica ali meia hora, 30 minutos, 40 minutos, às vezes 1 hora reanimando o paciente. E ninguém consegue manter uma compressão torácica eficaz após alguns minutos. Então, uma das principais medidas que a gente tem que fazer é troca de reanimadores. Mesmo que vocês sejam os melhores treinados durante a parada, façam a troca de reanimador, porque a efetividade da compressão torácica, e que seria um dos principais pontos da reanimação, decai muito com o tempo. Quer acrescentar alguma coisa? Na verdade, eu só gostaria de enfatizar. Treinem e treinem sempre o BLS. É ele que vai salvar seu paciente, não é o ACLS. Era só isso. Muito obrigado, Davi.